Muito bem-vindos ao Deu Liga Podcast. Você que não é ainda associado à Liga dos Atletas, tem o QR Code aqui em cima. Vai lá. Para quem não sabe, a Liga dos Atletas não é um clubinho, é um clube de benefícios que você paga R$60 por mês e pode usufruir e deve usufruir vantagens, descontos, não só em equipamentos de paraquedismo, não só em coaches dentro aqui e fora de Boituva, mas também exames, farmácia, enfim, tem uma série de benefícios. Assim, você não tem que perder, brother. É o seguinte, acessa logo aqui, faz o seu cadastro. A partir do momento que você faz o cadastro, você já entra na plataforma do Clube de Benefícios e dentro aqui da Liga dos Atletas, a gente vai começar vários sorteios. Já tem aí em vista uma vaga no Bug dos Lençóis. Então, assim, você não vai ficar de fora dessa? R$60 por mês, meu. Vai, aqui. Beleza? Então hoje nosso podcast começa falando sobre a mulher dentro do paraquedismo e especificamente dentro do Free Fly, que é a especialidade dessa minha amiga, irmã querida que eu conheço há muitos anos, Solzinha. Sol, seja bem-vinda. Muito obrigada, que honra estar aqui, né, pela primeira vez. Pois é, a gente gravou uma vez um outro podcast e deu B.O., não lembra? Deu, porque eu tinha acabado de chegar de viagem, você me pegou de surpresa e eu falei, Binho, não. Exatamente. Vamos marcar um outro. Sol, eu não lembro ao certo como é que você começou aqui no paraquedismo. Você pode nos comentar como é que foi? E Sim. Se apresente para os nossos internautas, os nossos seguidores. E você que não é seguidor também começa a seguir. A gente está no Spotify, no YouTube e no Cortes da Liga e na @LigaPQD. Beleza? Vamos lá, Sol. Se apresente. Quem é você? Oi, eu sou a Sol. Esse ano eu completo 14 anos de paraquedismo. E para começar a contar aí a minha história, o meu início, foi muito louco, porque eu nunca pensei em ser paraquedista, nunca estava nos meus planos, nada disso. Foi um amigo em comum que já saltava aqui, que é o Paulinho Antunes, e a gente era da mesma turma em São Paulo. E eu queria saltar de paraquedas porque ele começou a postar várias coisas saltando, e aí me surgiu um interesse de simplesmente vir aqui fazer um salto duplo, apenas isso. O Paulinho sumiu, né? Parou. Ele parou. Mas a gente se fala ainda, tem contato. E aí eu juntei uma turma grande, inclusive o rei do camarote estava nessa turma. Aquele cara? O rei internet? Do camarote. Sim, ele estava, tem foto e tudo. Pois é. E nós viemos fazer um salto duplo. Enfim. Eu odiei o meu primeiro salto. A gente fechou uma decolagem inteira, foi aqui na PB, na Paraquedismo Boituva. Eu saltei com o Edu. Você lembra que ano foi isso? Foi 2011. 2011. 2011, 2012. E aí, todo mundo saltou, eu tava com muita adrena, boca seca, coração palpitando. Aí eu, caramba, por que eu tô aqui? Que merda, né? Saltei, não consegui respirar, eu fiquei o salto inteiro... Tipo, não enxerguei nada, saí assim, né, Meu, odiei, eu pousei putaça. E a galera, todo mundo comemorando, essa é a melhor coisa que eu já fiz na vida. E eu não gostei. E aí eu fui de novo, porque eu vi que eu não ia morrer. Eu falei, beleza, já entendi o processo, eu vou passar por isso de novo, né, vamos ver. E aí eu fui com o Renan. Renan Secomandi. Exatamente, grande Renan. Aí eu fui com ele e eu pousei e eu falei pra ele, eu quero fazer o curso. Aí ele, bora, vamos fazer. Eu falei, como que funciona? Ele me explicou. Eu não sei te falar qual foi o gatilho que me fez fazer aquilo, mas foi uma sensação assim tão surreal que eu senti no segundo salto, que eu falei, cara, eu quero fazer isso de novo, mas eu não vou ficar aqui fazendo um monte de duplo. Eu fiz 8 duplos, 8. Não, você se formou a FF no Para eu duplo. ter certeza, eu fiz na época dava para fazer duplo, fazendo a simulação toda. O duplo de instrução. Isso, eu fiz para eu ter certeza que era aquilo que eu queria. Aí eu fiz o curso, eu e o Bigorna, que trabalhou ali na GoFly. E nós fizemos em 3 dias, a gente pegou só céu azul, a gente se formou em 3 dias, foi muito tranquilo, não repeti em nenhum salto, eu ainda não tinha túnel, nada, porque não tinha no Brasil, e eu nem sabia o que era isso.
E aí eu era jovem, né? Eu tinha 23, 22 anos, 23 acho. E eu queria fazer um intercâmbio, eu tinha acabado de me formar na faculdade e aí eu perguntei qual era um lugar legal que eu pudesse juntar os dois, estudar e saltar de paraquedas. E aí eu conheci o João Tambor e ele me deu toda a dica, vai para San Diego, vai para essa área, me apresentou as pessoas de quem eu deveria procurar lá. Ah, não sabia dessa história. E né? foi sensacional. Eu conheci o João Tambor no Hotel do James, que eu ficava no Hotel do James nessa época, Johnny que ainda não Drums. tinha Cidinha. Aham. E aí ele me conheceu na recepção. Uhum. E aí eu falei pra ele qual era o meu intuito, minha intenção, que eu queria fazer um intercâmbio e também saltar. Ele falou, pô, eu morei em San Diego, vai pra lá, vai pra área tal, fala com fulano, com ciclano, que vai dar bom. E deu super bom. Fiquei 7 meses lá, de primeira, saltei lá e lá eu já comecei a voar no túnel, porque a galera que estava na área já voava, levava os alunos para fazer o AFF em Paris. Aham. em- No túnel de Paris ali, né? Isso, Aham. e em Hollywood, que é um túnel menor, porém para AFF dava super bem. Dava super certo. Aí eu fui, fiz algumas horinhas lá e eu me apaixonei pelos dois. E naquela época era outro valor, o dólar era outra coisa, né? Sim. Mudou bastante. Então estava dentro do que eu podia arcar ali. Então eu comecei a fazer túnel, saltei bastante ali. E aí eu voltei para o Brasil e como o Paulinho já era da Fly Factory, eu já caí na Fly Factory. Então eu não tive a opção de escolher uma outra modalidade. Não é que eu escolhi o Free Fly. Paulinho é verdade. O Paulinho Free Fly me escolheu, porque Sim. eu caí ali. Talvez se eu caísse com o David no CTR, ou com alguém do Wing, eu estaria Sim. diferente hoje, porque eu não tinha o conhecimento do que era o skydive, quais eram Quais as modalidades. Tá certo. Então eu caí na Fly Factory e ali eu fiquei. Caraca, meu, que história. Foi mais ou menos esse aí o meu início. E aí eu lembro justamente dessa sua trajetória, que acho que a gente se conheceu, você já frequentava o lance da Fly Factory. E você tinha um conhecimento muito grande de túnel. Quantas horas você fez lá na gringa, você lembra? Não foi muito, muitas? não, mas eu tinha umas 20 horas naquela época. Mas já tinha, mas você chegou com um diferencial. Você estava no FF, aí você deu uma bela de uma evoluída em termos de voo. Sim. Lá na gringa você já entendia que era o Free Fly que você queria fazer ou mais ou menos estava meio fazendo as transições? Porque o João Tambor me apresentou para uma galera de Free Fly e um cara que fazia Wing e Base Jump, que é o Fernandinho, que inclusive morreu na Pedra da Gávea. Conheço o Fernandinho. Ele foi um grande amigo meu ali em San Diego. Gente fina demais, cara. Sim. Esse cara era gente fina demais. E ele foi um grande amigo, parceiro, fiz muitos saltos com ele me ensinou muito no começo, mas eu nunca quis ir pro Wing. Mesmo que eu tinha ali o contato e tal, eu acho que pelo fato de estar com a asa, amarrada, muito procedimento ali, Uhum. eu ficava meio na drena e até hoje eu nunca fiz. Fez. Um dia eu irei fazer para eu poder sentir isso. Exato. Mas não é algo que me pega. Hoje você voa o corpo, você vai tirar de letra, certeza. Ô Sol, partindo agora mais para o lado aqui do propósito da Liga, né? Eu sempre pergunto isso. Eu gostaria que você me falasse como você vê esse propósito da Liga dos Atletas, né? Um clube de benefícios e mais do que isso, o propósito desse podcast é mostrar para as pessoas e trazer de volta o espírito de união. Como é que você vê isso na atual conjuntura do paraquedismo nacional? Como é que você enxerga a Liga dos Atletas hoje? Olha, eu acho, primeiro que o Geraldo, ele é um grande empresário, ele é visionário, ele veio para tentar resgatar algumas coisas que estavam mortas, né? E a Liga dos Atletas, ele vem conseguindo conquistar isso aos poucos. A gente está aí no começo, né? Aquela famosa frase que está na moda, primeiro a gente começa, depois a gente melhora. Uhum. E a gente tem conseguido alcançar bastante coisas com a Liga, juntar escolas e times, unir todos novamente com algo em comum. Eu acho que é um processo, né, que a gente está cada vez mais melhorando. Uhum. Eu acredito que tem sim grandes possibilidades de voltar um pouco
o que era antes, né, os propósitos iniciais do Skydive, há muitos anos atrás. A gente viveu um pouco isso na Fly Factory, né? Vivemos muito, né? Você lembra Vivemos como era, muito, né? Uma sim. quinta-feira ficava todo mundo aqui, todo mundo reunido. Saltar era consequência. Exatamente. A gente vinha para dar risada, fazer os saltos. Eu lembro, é algo que me marcava muito, assim, que me fez querer evoluir bastante, era participar do salto do Sunset. E era a vaga mais disputada. Então, a galera, quando chegava, já ia no manifesto e manifestava o Sunset. Só que não era qualquer pessoa que podia estar no Sunset. Certeza, você tinha que saber fazer a porcaria do desloque, entendeu? E eu não consegui ainda, eu estava no processo. Então, assim, eu lembro que a primeira vez que eu participei, né, que eu falei, não, eu vou aprender isso. Eu sei lá quantos coaches eu tenho com Saldanha, com Meia, com o meu marido, para eu conseguir estar no desloque do Sunset. E, assim, era uma sensação que eu acho que vocês viveram um momento muito diferente, de ouro. Porque não é técnica, não era de você ser godão, nossa, que salto lindo. Era uma turma de amigos fazendo um desloquinho simples, tranquilo, mas todo mundo junto, se olhando, compartilhando daquele sorriso. Essa é a essência do Skydive para mim. É isso que me faz continuar, e toda vez que eu pouso, eu falo, nossa, é por isso que eu salto. E era isso que a gente vivia naquela época, né? Era uma escola de amigos. Existia coach, mas eram poucos, mas a galera vinha e saltava. Vamos saltar? Vamos? Pô, mas não, mas paga minha vaga aí. Paga minha diária aí, eu te faço por tanto. Então, a gente pegou algo muito especial de Skydive que isso vai ser difícil de voltar, mas eu acho que com a liga, com esse propósito do Geraldo, essa iniciativa dele, tem chance, sim, de resgatar coisas boas do passado. Só agora eu vou trazer um pouco do que eu vivi junto com você e com o Perini, né? Meia Fase, Edu Coelho, Dani Pereira e Michel. Pai, pega uma breja pro pai. A gente viveu momentos épicos, então eu posso falar com toda a propriedade que a gente conseguiu levar para um canal de televisão, o antigo canal off, né? Porque praticamente desapareceu aí. O canal off era o Instagram daquela época, não sei se você lembra, né? Então, estar no canal off era estar no Instagram, tinha um respaldo muito grande. Eu consegui vender uma série que chamava Voadores Free Fly. E eu lembro muito bem, assim, o Pulê me ajudou muito, que a gente tinha fechado a série, mas a gente não tinha fechado os episódios. Naquela data específica, eu lembro, eu tava assim, putz, agora, Michel, a gente tem 7 episódios para entregar, tem esse. Daí o Pulê falou, cara, a gente vai pra Rússia e vamos montar, porque eu tenho uns amigos na Bélgica e depois a gente vai pra França e tudo mais. Eu falei, caraca, como assim? Aí falei com você. Me convidou. Eu liguei pra você, eu falei, cara, a gente precisa de uma mulher, né? Aí liguei pra você super topou, foi, maneiríssimo. Aí o Edu Coelho me ligou. Sim. Binho, pô, a Sol tá indo, o Pulê tá indo, o Meia também. Eu vou pra Rússia fazer o túnel, posso acompanhar vocês no rolê? Eu falei, pelo amor de Deus, óbvio. Com certeza. Puta rolezaço na França, na Rússia. Eu queria que você detalhasse o que mudou, se foi um divisor de águas para você ter participado dessa série, né? Você como a única mulher ali representando o Free Fly, como é que foi assim essa vivência nesse período aí da gravação e depois assim o que de resultado veio para Sol? Olha, eu acho que foi uma das experiências mais incríveis assim da minha carreira no paraquedismo, né, desde o meu começo, porque primeiro eu recebi esse convite, foi, meu Deus, como assim? Vamos no off, Free Fly, com minhas referências, que na época era o Paulette, o Meia, né, os campeões brasileiros de não sei quantas vezes consecutivas, e o Edu Coelho, que é muito meu amigo até hoje. E aí juntou com a trip da Rússia, estávamos em um grupo muito legal de amigos, e foi uma viagem inesquecível com vários momentos, principalmente no salto 1000 do Edu Coelho, onde a gente ficou... O Betinho estava lá. O Betinho estava lá também. O salto 1000 do Edu era eu, o Betinho e o Edu. Exatamente. Aí a gente ficou até 9 da noite, lembra?
E assim, Na Rússia? Na Rússia. Aqueles avião velho, né? Não, um avião gigante, muito louco, porque, como que era o nome? Otonov? Antonov. Antonov, sei lá. Aí a porta ela abre assim, lateral, e é muito rápido. Então, assim, quando eu saí do avião, eu tomei um tapa, tipo assim, eu capotei. Eu falei, caraca, não é possível. Aí encontrei com eles no salto, foi super divertido, pousamos, aí a gente voltou pro hotel e a galera tava na balada. E aí a gente deu a volta na Rússia inteira, em São Petersburgo inteiro, porque a ponte fechou para ir pra balada. Então esse foi um momento que me marcou muito. Na Rússia, em São Petersburgo, eles têm um horário que as pontes... Fecham. Como é que chama aquelas pontes elevadiças? As pontes elevadiças, elas têm um horário que elas fecham e aí, na verdade, elas abrem para passar os navios de grande porte ali naquela parte ali de São Petersburgo. E a gente tava toda a galera já totalmente bêbado na balada e a gente dando a volta como se fosse, vamos até Santos e voltar. Porque tinha uma ponte só. Não, na verdade era como se a gente atravessasse a Marginal Tietê e Pinheiros inteira para voltar. Para voltar ela inteira. E assim, a balada era tipo 20 metros do nosso hotel, só isso. Mais ou menos. Isso. E ninguém conseguia entender, vocês não chegam. A gente falava, cara, vocês não estão entendendo. As pontes estão tudo abertas, a gente não tem como passar, não sei que pega um bote. Ia ter sido mais nadando. Era mais fácil. Essa foi uma cena muito engraçada. Na Bélgica também, assim, inesquecível. Qual? Inesquecível foi a gente indo gravar. No nosso carro, tinha nossas coisas ali, fomos gravar, no final do dia a gente volta, roubaram o carro. E as minhas coisas estavam comigo, então no meu não roubaram nada. Você não tinha deixado as coisas no carro? Não, no meu não roubaram nada. Vocês deixaram tudo, o Meia deixou os equipamentos de vocês inteiros. Não, mas o teu equipamento Skydive tava? Não. Não tava? Não, tava. Do Meia, o do Pulê. Estavam de todos vocês, menos o meu. Tá. Eu não sei o porquê, mas as minhas coisas... Porque eu não dobrava naquela época. Então eu tinha que esperar alguém dobrar. Tem uma história de você dobrando. Eu vou contar depois. Eu não dobrava nada. E aí, assim, na Europa, todo mundo dobra. Sim. Então, quem não dobra é motivo de chacota, né? Sim, que assim, vamos ser sinceros, é uma vergonha não saber dobrar. Tenho exato. vergonha daquilo. Mas tomei vergonha na cara. Agora sabe dobrar. Super, tranquilamente. Sim. Então, o meu equipe estava lá, minhas coisas estavam lá e foi tudo embora de vocês. Você, louco, meu Deus, os equipamentos, o Dani, todo mundo. E aí, o meia fase. Meia fase. Caralho, meia. Foda. Calma, meia. Tá tranquilo. Não, tá de boa. Não, tá tranquilo. Mas, cara, a Stephanie vai me matar. Puta que pariu. E agora? Stephanie é a mulher dele. Aí a gente, mas meia, não, você tem seguro, tá tranquilo, vocês vão no consulado, porque até o passaporte de vocês foram embora, né? Sim, foi o passaporte. E a gente achando, né, que, poxa, era por causa disso, o computador. Não, porque a Chanel da Stephanie tava na minha mochila. Ela vai me matar, cara. Puta que pariu, mas ele até, tipo, cortou todo mundo tenso, triste. Chanel, a gente, cara, tipo, como assim? A gente tá fudido, roubaram tudo. E você vem me falar da Chanel, que ela vai Era uma ficar sapatilha, louca. né? Uma sapatilha. Uma sapatilha da Chanel. E aí depois eles foram até lá na loja de novo e compraram. Aí o Dani foi, comprou. Que deu até rolo depois. E aí vem a parte do Dani, né? O Dani não tá aqui pra falar, mas eu posso falar por ele. Bom, o meia foi roubado, levaram a Chanel, sei lá, uma sapatilha da Chanel, que foi o grande problema. E a nossa produção tinha um cartão de crédito da produção, que a gente foi lá e, usa aí. Aí o meia, dá pra usar aí pra comprar a sapatilha de novo. Sei lá quantos 1.000 euros era a sapatilha, um negócio desse tamanho aqui. 1.000 euros. Aí beleza, fomos lá na Chanel, o meia achou, comprou no cartão da produtora, e quem fazia o fechamento do trabalho da produtora era a esposa do Dani. E aí chegou o cartão de crédito, né? Tava lá, Chanel, 800 euros. E aí a ex-mulher do Daniel assim... Tem alguma coisa pra me dar? Tem alguma coisa pra me dar? Você tá escondendo, né? Me dá logo. Me dá logo. Um mês depois chegou. Como assim, meu? Você tá viajando? Eu já sei, vai, para.
Eu já assim, vai. Aí eu, como assim, Me dá meu? logo! Me dá logo, que eu tô ansiosa, meu. Pô, você comprou um negócio na Chanel, eu vi. Pô, o que é? Aí ele, não, achando que era... Não, eu comprei uma sapatilha. Pra quem? Não é pra você, é pra mulher do meio. Mas como a mulher do meio? Como assim? Aí teve que explicar tudo. Toda a Toda a história. Ela ficou #chateada, mas não foi pra ela, infelizmente. Mas também não deu divórcio com relação ao Daniel, graças a Deus. Mas acho que foi uma experiência. Aí depois, passados as gravações, passados essas... Como é que foi o resultado disso, assim, na TV? As pessoas vinham falar com você? Muita gente, pelo menos da galera da Fly Storm Hill, falaram, nossa, cara, a gente começou assistindo Voadores Free Fly, né? Sim. Ele teve um impacto. Um impacto. Como é que foi isso pra você na sua carreira? Na verdade, até hoje, eu escuto algumas pessoas falarem que começaram a saltar depois de assistir os Voadores. Olha que legal. Até hoje tem, nossa, eu vi vocês no Voadores, caralho, que irado que foi o episódio XYZ, meu Deus. Então... foi uma experiência bacana de retorno para mim. Na época foi muito legal. Eu lembro que eu recebi vários contatos de permuta, bastante seguidores. Eu lembro. Foi bem positivo para mim e também me fez querer investir cada vez mais e continuar cada vez mais, porque as oportunidades começaram a aparecer, até de formar um time de Free Fly logo depois, porque eu já tinha um número de horas significativo na época, e aí eu comecei a querer ir para as competições de Free Fly, que na época era o evento do ano, sim, né? Era o sim. Campeonato Brasileiro. Sim. E aí o meu primeiro time foi eu, o Jean, o Gravetos, e o Paulette filmando a gente. Sim. E foi assim muito, muito legal, porque os nossos adversários eram o Edu Coelho, o Maluf e o Primo filmando. Olha que maneiro. Só que era uma vibe muito gostosa, porque a gente era muito amigo. Uhum. E a gente subia no avião, um zoando o outro, para desconcentrar e que eles capotassem na saída. Uhum. E assim, era muito legal, porque eu lembro que teve um que eu acho que o Maluf ficou até bravo, que eles capotaram na saída. E a gente ganhou o campeonato por causa disso. Porque a rotina deles era mais legal que a nossa. Só que a minha aí do Gravetos tava mais assim, bonitinha, pá, nível, head, não sei o quê. Então a gente ganhou pelo menos mais. Só que o deles, tecnicamente, era muito melhor, só que eles fiascaram a saída e, tipo assim, deu ruim. E a gente ganhou, assim, por 0,1. Nossa! Foi histórico, eu nunca vou esquecer disso. E dali pra frente foi acontecendo, eu fui treinando mais, aí eu fiz um time com o Vitinho e o Durigon. Nossa! Pra Pro, porque quando você ganha Inter, você não pode mais participar, né, da mesma categoria, você automaticamente tem que ir pra Pro. Uhum. E a gente treinou bem, a gente fez bastante saltos. Eu já trabalhava na iFly nessa época. E aí isso foi também um divisor de águas pra você. Você voar todos os dias ali, estar próximo do túnel Não, ali mudou tudo pra mim, tudo, né? Você voar frequentemente e saltar, ter os dois é muito difícil, porque na maioria das vezes ou você vai pro túnel ou você vai pro skydive. Ter os dois full time é bem difícil. Então eu consegui ter isso por um momento. Eu trabalhava na iFly e eu estava focada nos campeonatos, porque queria estar no time do meia e do pulê, era o meu sonho. Era o meu sonho, eu tinha aquilo na minha cabeça, não importa como eu iria conseguir aquilo, mas eu ia conseguir, eu tinha certeza que eu ia estar nesse time um dia. Uhum. Era algo muito que eu queria, meu, e era até motivo de risada na época, porque ninguém me imaginaria entrar no time deles, mas eu me imaginava estando ali. E aí eu fiz o time com o Vitinho, com o Durigon, foi muito legal. A nossa rotina foi já bem diferente. Dá para mudar o câmera e o performance, então acho que alguns saltos a gente chegou até a mudar. Aí os nossos concorrentes eram o Iguinho, a Ginatel com o Ganza. Uhum. Aí o Meia, o Pulê com o Paulinho Antunes. E tinha mais 2 times, né? Porque era bem legal os campeonatos, tinham bastante times. E a gente pegou o 3º lugar. Aí dali, quando acabou esse campeonato, eu recebi o convite deles para entrar no time deles. Ó, que maneiro. E assim, nossa, até me arrepiei, porque era um sonho, né? Tá ali.
Eu falei, nossa, não acredito, consegui. Agora eu preciso entregar. Tipo, é algo que me emociona muito, porque eu fiz muito para estar ali. Eu financeiramente investi muito. Eu fui para vários camp de túnel para fora para melhorar o meu voo, para treinar e eu ver aquilo se realizando de algo que estava muito longe de eu alcançar, foi um marco na minha vida. E as coisas foram acontecendo. Então, eu me empenhei muito. Eu vinha saltar com meia fase quase todo final de semana. E o Pulê vinha de vez em quando, ele era o nosso câmera, era eu e o meia de performance. Tá. E assim, saltar com meia é muito divertido, porque o cara é zero estresse, ele é super vibe, é uma das melhores... Boa gente. Ele é uma das melhores pessoas que eu Ele é. conheço, assim, na vida, em questão de... De fato. De ser tranquilo, de tá tudo bem, não vê problema em nada, e sempre muito paciente para me ensinar. Ele foi um grande professor para mim, ele é um grande amigo meu e do Pulê. Sim. A gente passa Natal, Ano Novo na casa deles. E foi muito especial poder ter essa experiência no time com eles. E foi um resultado muito legal para aquela época. Faz 10 anos, né? Foi, o Voadores faz 10 anos. Então o campeonato foi logo... Então fazem 8 anos o campeonato que eu fui para Pro. Foi lá em Piracicaba ou não? 2017. 2017. Isso, foi em 2017. Então, olha quanto tempo atrás, se rodar a nossa rotina, era uma rotina muito bonita. E os nossos concorrentes eram o Kevin, o Roncato, com um câmera que eu não me lembro o nome, e aí tinha o Primo, o Surian, e o Maluf, e também tinha outros times que eu agora não lembro. Então, também foi uma experiência muito incrível na minha vida. Eu consegui alcançar isso, foi um marco, assim, eu acho que de tudo que eu já conquistei no Skydive, poder ter tido a chance de estar nesse time, eu acho que foi um dos mais importantes, assim, na minha vida, que era muito longe de eu conseguir estar ali. É legal você falar isso, que vai de acordo com a próxima pergunta, né? E como é que eu vejo assim? Você é fonte de inspiração para muita mulher. Por quê? O paraquedismo, ele é majoritariamente masculino, né? O ambiente masculino. A gente sabe que tem super respeito, não tem machismo, mas é óbvio, você está num lugar que tem muito mais homem do que mulher. Você foi uma das pioneiras aí de lutar pela alta performance no Free Fly, digo de investimento pessoal e tal, financeiro, tempo. Você atingiu ali a sua alta performance, vamos dizer assim. Como você vê essa sua jornada e o que você pode falar para as pessoas, para as mulheres que estão começando agora, né, principalmente? O que a Sol, lá de 2011, que fez o salto duplo, aprendeu durante essa jornada aí? O que você falaria como um combustível para essa mulherada, assim? Olha, eu acho que eu comecei já full power, né? Eu fui com tudo. Eu mudei a minha vida no segundo salto duplo. Então, eu não sei o que passou pela minha cabeça até hoje, eu me questiono isso às vezes. Né, como que eu vim parar nesse mundo, porque eu mudei todo o meu ciclo de amigos para viver isso intensamente. Hoje meus amigos são esses, os que eu tinha antes eu praticamente quase nem tenho contato. E é difícil porque é um caminho longo, né? Eu comecei em 2011, 2012, eu estou até hoje, estamos em 2025, eu estou aqui até hoje, saltando frequentemente. Eu acho que a única vez nesse caminho que eu parei de saltar foi quando eu morei na França, que eu fiquei 1 ano lá. Quer dizer, eu fiquei 3 anos, mas eu fiquei 1 ano sem saltar, pelo frio, pela mudança, pela adaptação ali de tudo que estava acontecendo. Mas é um caminho longo e tudo é foco, é você ter um objetivo, como eu tinha no começo. O objetivo meu era estar no time campeão de Free Fly, porque eu queria ser campeã de Free Fly da categoria Pro. Era um sonho. E não tinha nenhuma mulher que competia, não visualizava uma outra pessoa ali naquele lugar. E eu me vi ali não sei como. Então, assim, ter objetivos faz a nossa vida ter sentido, né? Sim. Se você faz por fazer, aonde você quer chegar? Qual é o seu objetivo? A gente tem que sempre querer alcançar algo para a gente se superar. Então, eu acho que é não desistir, ter um foco,
vem saltar com frequência, ser pé no chão, né? Ter segurança, ter os melhores conselheiros, escolher os melhores profissionais. Boa. Porque hoje tem muito. Hoje qualquer um é coach. Você começa a saltar, vira Cat-B, é coach. Não tem regra. Sim. Então, às vezes a pessoa está na mão de uma pessoa que acabou de saltar e nem sabe. Não tem nem experiência suficiente. Não tem uma regra. Então, é difícil. Mas é só cair na mão certa, ter informações e seguir um caminho, ter um objetivo. Não desistir, porque é a repetição. A repetição leva à perfeição. Como é que você vê no cenário? Como é que você vê hoje o cenário feminino comparado com o que você viu lá atrás, né? E aí eu já coloco outra pergunta também. Hoje, no Brasil, você é uma das pioneiras do voo dinâmico, dizendo assim, né? Em todas as posições, seja de head-up, de fazer as transições, né? De como o Meia explicou lá pra gente, para quem não é paraquedista ou escuta a gente, o Free Fly, ele tem vários tipos de voo, e o voo dinâmico é o mais difícil porque ele voa em 3 dimensões. Então, às vezes, você está voando mais vertical, de ponta cabeça, de repente você fleteia e muda o ângulo e começa a voar com os pés para baixo, né, com a cabeça para cima. Esse voo dinâmico é extremamente difícil. É o mais difícil que tem. O voo dinâmico é o mais difícil que tem. Que o Paulo Perini hoje, sem sombra de dúvida, seu marido, provavelmente deve te ajudar para fazer você voar. Sim, como ele me puxa muito. Como você vê o cenário hoje nessa questão do voo dinâmico feminino e o que você, Sol, pode agregar para essas pessoas, para essas mulheres que estão chegando aí com você? Você dá coach, né? Então, me explica aí. O voo dinâmico, né, como você falou, ele é extremamente difícil, mas ele é um salto que são menos pessoas do que, por exemplo, um vertical, onde tem mais gente, mistura um pouco os níveis com mais experientes, pessoas não tão experientes, né, que aí tem o risco da separação, a frustração de você não fazer, porque um salto vertical, se você não faz a sua parte, o salto não vai acontecer. Em um salto dinâmico, se você não fizer parte de alguma manobra, não estar em algum momento do salto, o salto vai continuar, você estando ali ou não. Então, ele acaba sendo gostoso e desafiador, porque ninguém vai ficar puto porque você fiascou, é você que tem que lidar com a sua própria frustração de não ter conseguido, e é um salto mais seguro também, só que é um salto bonito, né? É tridimensional, várias coisas acontecem, então é um salto que é o que eu prefiro fazer hoje, né? Por que te dá essa paixão por esse voo? O que te pega nesse voo? O que me pega é saltar sempre entre amigos e grupo pequeno. Então, a segurança vem em primeiro lugar. Tá? Então, você está saltando com pessoas que você conhece, que você sabe que vai te dar uma segurança ali de uma maneira geral. Certo. Então, você pôr em prática o que você treina no túnel, fazer várias manobras, voar em vários ângulos e fazer várias posições, head down, head up, um belly no meio. É muito gostoso você fazer várias coisas num salto. Então, o salto ele acaba sendo mais produtivo. Um salto vertical, ele é muito legal pela união da galera, estar todos por um propósito, né? Vamos juntos fazer isso aqui acontecer, mas é um salto que, vamos ser bem sinceros, tá todo mundo se cagando nas calças, né? Porque você tá falando saltos de vertical de recorde. De recorde, sim, mas geralmente salto de vertical, o propósito é treinar para um recorde, então é difícil ele ser divertido. Sim, ele é divertido. Técnico. Ele é técnico, você fica ali parado, você tem que fazer o seu trampo, aí se o fulano ali não fizer, o salto não vai acontecer. Entendi. Então, é um salto que ele dá um nervosismo maior. Um salto dinâmico, para minha pessoa, eu gosto mais porque eu já gosto, eu já tenho um domínio maior nisso, porque foi o que eu escolhi me aperfeiçoar. Certo. Então, é um grupo pequeno de amigos onde eu estou o tempo inteiro me divertindo, dando risada, e se eu não fizer alguma coisa, eu vou pousar e eu vou rir e eu vou melhorar para o próximo. Então, esse é um dos motivos que eu gosto. E para quem está começando agora, eu acho que, né, você falou do público feminino, perto do que era atrás, mudou absurdamente. Hoje tem muita mulher no paraquedismo, não só no Free Fly,
quanto em outras modalidades, wing, barriga, tem muita mulher. Eu digo até mesmo pelo recorde mundial feminino de head-down. Sim. Estávamos ali em 100 mulheres. 100 mulheres voando head-down. Como que isso ia acontecer antes? Era muito difícil. Então, realmente, no mundo, as mulheres estão chegando com tudo. E aí essa Sol, vamos lá, essa Sol, atleta que gosta do voo dinâmico, se desafia também a ir para outros lugares do planeta e participar de recordes mundiais. Como você vê o espaço Brasil dentro desses recordes? Como é que está isso lá fora? Assim? Como as mulheres do mundo enxergam a participação do Brasil dentro do Mundial de recordes? Do público feminino? Sim. Não, hoje nós temos um espaço ali. Hoje nós somos reconhecidas. Elas sabem que o Brasil existe no mapa. Antigamente, não. Né? Teve aí um movimento, né, dos brazucas aqui, começando aí para os recordes há 7 anos atrás, que começaram a participar e o mapa do Brasil foi começando a aparecer para essa galera. Eu, inclusive, o meu primeiro tryout do Mundial foi, acho que em 2016, que eu participei no Arizona, o meu primeiro 60 Way, onde estava o Paulinho Gesta, o Paulo Assis, Ganza, Vitinho, Paulo Pires, o Jean, o Gravetos, a gente foi uma turma bem grande. Já? Sim, comecei naquela época, foi meu primeiro tryout, em 2016. E aí depois eu me mudei para a França, então esse foco saiu um pouco. Aí quando eu voltei, aí o movimento aqui de vertical estava bem grande. Com o Vertical Training do PP. Isso, exatamente. Aí eu sempre participei, mesmo lá atrás com a Fly Factory, sempre estava ali. Só que aí foi começando a acontecer os recordes, eu sempre participei dos recordes, dos treinos. Gosto, não vou falar que eu não gosto porque eu gosto, mas é que é só o processo, né? O processo, ele... Nossa, dá um negócio. Ir pro Mundial também. Você só pensa que você só vai ser limado. É a única coisa que passa na cabeça. Mas é uma experiência incrível. Dei check ali num recorde mundial. Não posso falar que eu não vou de novo, porque o recorde mundial de head-up caiu na minha mão, né? Na verdade, em janeiro do ano passado, foi o meu primeiro salto de formação de head-up para gripar. Eu nunca tinha feito isso antes. Era uma modalidade que eu nunca tinha feito. A gente não tinha esse tipo de salto aqui de head-up, de treinamento vertical head-up. Não tinha. E nunca passou pela minha cabeça ir para o recorde. O recorde foi no ano passado. E aí a gente ia ter os tryouts aqui que o Luiz Adolfo organizou junto com o Paulo Perini e com o Paulo Pires. E aí eu comecei a treinar, mas assim, zero expectativa. Não conseguia gripar, pousava. Puta, eu não acredito, meu Deus, que negócio difícil. Só que aí eu fui começando a gripar. Veio o recorde sul-americano de head-up o ano passado. Em Tatuí, que você estava lá. Eu estava lá gravando o documentário. A minha linha, que era Calotinha, eu e o Vitinho, foi a melhor linha do recorde. E ali a gente ganhava os convites para o Mundial. E o Luiz Adolfo era o meu cross-partner. Então ele te via tipo assim, ele me olhava com aquele zoião dele regalado, eu falava, eu vou gripar, senão ele vai me matar. E a nossa linha foi a melhor linha do recorde. E aquele convite caiu na minha mão. Eu não precisei ir para nenhum treino lá fora, gastar tempo, dinheiro para me dedicar e ir, porque também era um sonho meu ser recordista mundial, mas eu nunca me esforcei financeiramente para isso. Eu queria, mas ao mesmo tempo, não, muito caro. Prefiro ir para um Fly for Life. Eu acho que eu ia para um outro caminho. Que é esse voo dinâmico aí, que é exatamente, o Fly for Life. Exatamente. Né? Fly for Life é o camp nível técnico mais avançado que a gente tem no mundo hoje. Porque o seu marido ele é LO, exatamente. Exato. Então eu escolheria ir para um Fly for Life do que para um tryout. Entendi. A minha preferência era essa. Sim. Mas assim, caiu aqui. Você tem o convite. Eu fiquei assim, ó. Tá, eu vou agora, eu vou fazer o trampo, né? Eu vou. Aí, beleza, fomos para lá numa turma muito legal. Éramos 9 ou 10 brasileiros. Calotinha também, com poucos saltos. Calotinha tem o quê? 800 saltos, alguma coisa assim.
E o Calotinha é muito engraçado porque ele não tem tanta experiência com vertical Skydive, e ele também não tem muita experiência em ser floater. Floater é quando a gente aproxima da formação por baixo. Ele estava me explicando isso, ele preferia o dive, O né? diver, exatamente. Então ele tava se cagando de medo e ele demorava para chegar, mas ele é ninja, né? Porque ele era instrutor de túnel, então ele chegava tipo no carrinho do Mario Kart, assim, pai, gripava o filho da puta. Aí, beleza, chegamos. A gente tinha uma primeira formação, mas essa formação vai mudando ao longo dos saltos, né? Formação, digo, eles mudavam vocês de lugar também? Ou não? Sim, eu mudei de lugar 3 vezes. Puta, isso também é... Não, mas foi importante. Calma que eu vou contar. Aí a nossa linha era o Pulê, eu, Calotinha e o Vitinho. Tá. Só que eu peso 50 quilos. Então, quando eu gripava, eu subia. Porque eu tô com ar, automaticamente eu sou leve, eu subia. Então, eu tava passando um perrengue muito grande. E eu tava desconfortável. Falei, caralho, fudeu, como que eu vou gripar e dar o outro gripe aqui? Porque, ó, eu tô com 2 áreas aqui, automaticamente eu vou subir. E aí eu troquei com o Calotinha, aí o Calotinha foi pro meu lugar, e o Calotinha demorava pra chegar, cretino, meu, tava e você eu já e o tava Vitinho, lá, já, eu e o Vitinho lá esperando, aí de repente chegava o Calotinha, bum, gripava, aí eu gripava, o Vitinho gripava. Aí teve um momento que eu acho que foi o salto que eu mais caguei na vida. Que é essa pergunta. Essa pergunta. Qual foi o salto mais perrengue da sua vida? Foi esse salto. Vamos lá, conta. Eu fiquei de barriga. Então, fomos pro salto, eu mudei de slot e muita coisa acontece no salto. O slot é o lugar. É o lugar dentro é o meu lugar na formação. Exatamente. Então, eu tinha que gripar no Calotinha. Você era diver ou era floater? Floater. Floater é quem vai subir para formação e os divers são as pessoas que descem. Então, mergulham, né? Mergulham, isso. Exatamente. Então, a base está aqui, parte de uns aviões vão fazer o dive e alguns aviões vão fazer o floater para todo mundo se encontrar no mesmo lugar e fazer a formação. É lindo. Tá explicado. Não, vamos lá. É lindo. Você era floater, vamos lá. Sim, é do caralho de ver. E aí? Aí, eu gripava no Calotinha, só que muita coisa acontece no salto. É nego passando embaixo de você, é o outro que passa na sua cabeça, aí você vê um fulano dando um layout no meio da formação e voltando. É muita coisa acontecendo. Então, quantos às vezes, whey? Era 100. Não, a gente começou com 108, se eu não me engano. Então, os primeiros saltos é assim, minha Nossa Senhora, que Deus me proteja, vai dar tudo certo. E o nosso setor era o blue, era o azul, que era o do Luiz Adolfo, e a gente tinha um grito de guerra, que só a gente tinha. Eu era a única mulher no meu setor. Olha lá. E aí ele gritava assim, era todo mundo na drena, no chão, fazendo a formação, o desenho, aí formava o desenho, aí o Luiz Adolfo falava, blow! Aí todo mundo, au, 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 meu, arrepiava, era muito legal. E o nosso setor era o melhor também do recorde, que foi o Luiz Adolfo que escolheu. Tá. Então, nós éramos os brasileiros e os italianos. Que foi dos brasileiros, vamos lá, quem tava? Tava eu, Pulê, Pepe, Roncato, Calotinha, Felipe Assis, Ganza, Davi, Henrique. Piu-Piu tava? Piu-Piu, com certeza. Éramos em 10. Olha! Isso, éramos em 10 no recorde. 10% do recorde. Era brasileiro, então tá explicado aí o espaço que vocês conseguiram. Com certeza, e os italianos também. Então o nosso setor era esse setor, e era assim, surreal, a nossa força ali, a nossa energia dos latinos, né, era muito incrível. E aí, beleza, né, eu troquei de lugar com o Calotinha demorando, aí o Calotinha chegou e gripou, e eu no rush, assim, suando, porque eles falam, não olha pro gripe. E aí, como que eu não vou olhar pro gripe? Não redap. Caralho. Quem que é o filho da puta que não olha pro gripe? Quero que venha aqui e me fala que você não olha pro gripe, que você olha assim. Fala que não olha, tá mentindo. Você tá mentindo, seu filho da puta. Você olha assim, eu peguei o gripe. E assim, mas eu tava num rush. Porque quando você erra o primeiro, aí o bagulho, meu, exorcista entra, né? A minha cara, assim, com o zóio arregalado, tentando pegar o gripe. E eu não caio de barriga e voo de barriga na formação. Mentira. Tem um frame meu, o Vitinho me filmando, eu de barriga. E esse já era, sei lá, o penúltimo, o antepenúltimo dia.
E aí eu voltei, gripei, tipo assim, mal, abalada. Mesmo que eu gripei, a minha autoconfiança foi embora. Eu falei, beleza, chupa seus arrombados, vou ser limada agora. Tô eu de barriga lá, volto, gripo, vou embora assim, faço o traque da vida, quero, sei lá, 2.000 pés de traque. Mó triste, quase que eu fico mole, assim. Aí pousei, já chutando a pedrinha. Acabou pra mim, acabou. Tô fora. Todo salto alguém falava, fui limado. Era sempre. O negócio é, fui limado, fudeu, caralho. Eu fiquei mal, abalada. E aí começaram a me zoar, o Vitinho, o Calotinha, porque todo mundo vinha me dar uma palavra de motivação. Porque sempre que acontecia alguma coisa comigo, tinha fatores externos juntos. Porque um fulano passou por baixo de mim, na minha cabeça, passou na minha frente. Então sempre tinha alguma coisa que me atrapalhava. Então, Sol, vai dar tudo certo. Os gringos, os franceses, tipo... E eu virei a chacota das frases motivacionais. Alguém me abraçava e falava, isso é bom, significa que a galera me quer bem, né? E aí veio o Jay Ruz, assim, pra mim. Caraca. Tipo, Sol, you still alive? Aí eu... No way. Really? Aí ele começou a rir. Yes! Caralho, não acredito. Eu tô na formação ainda. Beleza. E aí, no outro dia, foi o último dia. E aí eles mudaram a formação inteira. Foi pro tudo ou nada. Então tinha gente no chão como... Tom Baker, vários ninjas no chão esperando a oportunidade ali para pegar os lugares de alguém que não estava dando conta. Então, o último dia foi mata-mata mesmo. Na verdade, no penúltimo dia, eles mandaram já a nova formação. Aí saíram... Mas você mudou de slot, mudou tudo? Eu fui para a última gripal, que foi ótimo. Porque quanto mais na ponta, mais lento é o salto. Então, e mais tempo eu tenho para gripar. Para você que é leve? Para mim foi ótimo, perfeito. Mas também eu sou a última a gripar, né? Então também, tá todo mundo... na verdade, assim, é bom, mas é ruim, porque eu tenho todo o tempo de chegar, respirar, me alinhar e gripar. E não olhar o gripe. Só que assim, a base, a formação, ela se movimenta, né? Ela tem várias ondas. Então, de repente, você tá no seu nível, a onda vem, a formação tá na tua cabeça. A formação tá no teu pé, que ela faz isso, né? Ela se movimenta demais. Então, você tem que, tentar tá ali o máximo... Segurar o máximo possível. E aí, o último dia eu fui muito bem. Então, a gente subiu para um 100 Way com os melhores que eles escolheram. Entraram os ninjas ali. Então, eu olhava pro meu lado, assim, era só referência que eu tinha na vida. Vários nomes... super conhecidos, vários amigos. Tava com a nata da nata dos filhos da puta. E o Puleto tava ele fechava, ele era bridge closer. O slot, acho que mais difícil ali da formação, ele tava na linha, ele também foi mudado, ele pegou um outro slot, e o cara que tava no lugar dele foi pro lugar do Pulê. Então, assim, foi tudo muito melhor. Eles fizeram... Nesse último dia? No penúltimo, o Pulê já tinha mudado com ele, então tudo já começou a funcionar melhor. E aí a gente subiu pro 100 Way, né? Aquela tensão, mão suada. Nossa, o último dia, vai sol, gripa, aquela concentração, fecha os olhos, luz vermelha, luz verde, sai, o primeiro que sai, olha a formação, aí a formação, a gente tá de head down, e aí você transita, tá todo mundo do lado ao contrário. Até hoje não me pergunta como que eu me achava lá, porque você vê a galera do seu lado esquerdo, quando você vira, a galera tá do lado direito, muda tudo. Exatamente. Pra quem não sabe, quando você voa de ponta cabeça, as posições invertem, né? Invertem. E aí a gente invertem. Fazia a formação no chão assim, se olhando no meio das pernas. Porque você aproxima... Porque você aproxima... de head down. E aí a gente chega... Fácil, recorde fácil. É bem tranquilo. A gente chega, vira de head up e vai. Então eu falava, nossa, beleza. Eu vou olhar a galerinha de vermelho, que são os franceses aqui, vou transitar e aí eles vão estar pro outro lado. Tranquilo, eu vou dar conta. Não me perdi nenhuma vez. Aí gripei rápido. E aí, tava todo mundo voando sem Way. De repente, um mano gripa em mim. Errou. A gente fechou o 100 Way e um cara gripado em mim. A gente voou muito tempo. E todo mundo assim, ó.
yes, fechou, yes! E eu assim, ó, não. E aí a galera pousou, comemorou, e eu, mano, e agora eu falo, não falo, não foi recorde. Mas não foi Não que você... foi. Não, mas peraí, deixa eu tentar entender. Você gripou na pessoa, Eu gripei no meu lugar certinho. Ah, tá, o cagado foi ele. Foi ele, é um ninja campeão de VFS, sei lá do quê, Ah, tá. que entrou no Errou! último dia godão, tava ali no celular, Tá. quando a gente tava fazendo o briefing no chão. Tava bem concentrado. Super, tava bem tranquilo ele. Aham. Tipo, gripou em mim, todo mundo comemorando. Então, sim, nós fechamos um 100 Whey, voamos um 100 Whey, comemoramos um recorde de 100 Whey, só que aí o cara gripou em mim. Puta. Aí fizeram uma figurinha, validar um 100 Whey Whey. ou do Carnasol. Você mandou, né? Aí diminuímos para 96. Meu, mas aí, caralho, de novo, né? A gente fez, sei lá, Mas 22 essa mudança saltos. para 96 te deu, opa, já estão diminuindo a formação. Sim, não. Já dá o medo da limada. O medo da limada desde o primeiro salto. Não. Oi, cheguei no aeroporto. Vou ser limada, tô no aeroporto. Vou ser limada já. Coloquei minhas malas, Mas tá assim, certo? é todo mundo, não é Aham, só eu, não. eu sei. A galera, tipo, caralho, fudeu, vamos me limar, já era pra mim. E era muito engraçado. Então, mas o Vitinho falou que mudou essa história de limar. Hoje em dia tá mais democrático pela formação. Não, né? Não, porque... Não performou, beijo da bunda. Não sei. Tipo, Não, tchau. depende muito. Primeiro, depende do tipo de erro que você cometeu. É Sim. aceitável, não é aceitável? Pra mim, foi meu primeiro mundial ali, misto, né? Que Sim. eu tava. Eu cometi 2 erros, esse de barriga e um outro que eu tava no rush. Mas que não afeta a segurança Não, nenhuma, porque não. você voltou o slot, Sim, continua no o lugar. meu problema foi o grip e o outro a barriga. Tá, mas assim, não afetou não. ao ponto de você explodir pra cima ou pra pegar em alguém embaixo, nada. Não, nenhum Então tá. salto. Eu fui bem certinha ali no... E depois corrigiu, obviamente. Corrigi, Fez sim, a zaralhada, sim, foi lá e corrigiu. corrigi, Bom, sim, é corrigi. Isso, é isso. Mas assim, teve um cara que ele fez algo muito perigoso na formação e ele não foi limado e a gente só entendeu no último dia, porque ele patrocinou o último salto que não estava mais pago. Então, eu acho que ele já tinha dado o bizu ali para Amy e para Sara. Olha, olha, se não bater o teu recorde, eu recorde. patrocino as vagas. Pode ser. Pode ser. Pode ser que eu esteja falando aqui a maior besteira do mundo. Pode ser, Mas pode ser. coincidência, né? Sim, coincidência. Muita coincidência. Ele tinha sido limado. Não, ele não foi limado. Ele deu um layout na formação. Muito bom, parabéns, nota. Um negócio sinistro. Aham. E ele continuou, não foi limado. E outras pessoas que cometeram um erro... Talvez não tão grave Não quanto tão o grave. dele, ficaram de fora. como, Entendi. por exemplo, o Roncato e o PP. Aham. Não foi grave o que eles fizeram, mas eles erraram quando não poderiam mais errar. Não estavam Entendi. mais aceitando erros. É. Então, sim, acontece um pouco. Tá melhorando cada vez mais, mas eu acredito que sempre vai priorizar a Sim, sua né? panelinha. Sim, isso em qualquer lugar. É. Essa é a Mas minha visão. o Pulé falou isso no documentário lá da Batalha de Boituva, que chega um determinado momento que os erros não são mais permitidos. Não, né? não E são. aí, independente de qualquer coisa, a gente sabe, teve esse caso aí específico sobre o recorde que o cara conseguiu aí a vaga dele pagando a vaga de todo mundo, mas no caso aqui, levam muito à risca isso, né? Então, é o último dia, galera, o cinto vai apertar. Sim. Se ficou no mais ou menos, esquece. Sim, Ou é 100%, sim. ou 120%, ou Com você tá fora. certeza, né? com certeza. Não tem. Vai chegando os últimos dias, não tem mais erro. Você pode ter errado no momento errado, um erro ridículo. Meu amigo, me desculpa, mas vai ser pro próximo. Então é bem difícil o recorde. Na verdade, é um trabalho muito mental, porque Eu imagino. tecnicamente todo mundo que tá ali tem técnica técnica. de sobra Não, para porque fazer. já foi aprovado que vocês passaram em todos os tryouts, já foi mais do que comprovado que vocês têm capacidade técnica, mas é mental É o demais. mental, É o mental. totalmente. Você sabe fazer um negócio, mas, porra, você tá no A pressão. mundial, a pressão, É. você tá sendo visto por todo mundo. Exato. E você não pode errar, porque se Sim. você não fizer, o recorde não vai acontecer. Sim. Então, essa é a diferença. Mas, ao mesmo tempo, quando acontece, você fala, nossa. Caramba, olha o que E aí eu fiz. conseguiu. Vamos partir agora um pouco para a parte da família, né? Da família Perini. Como é que é dividir recordes
ao lado do seu marido. Como é que é isso para você, para vocês, né? Vocês voltam pro quarto e o Pulê fica enchendo o teu saco, ou você às vezes corrige ele. Como é que funciona? Obviamente que ele tem muito mais experiência, né? Mas como é que é essa relação marido e mulher num recorde, seja aqui sul-americano de Redap ou seja o mundial de Redap lá fora? Eu sou abençoada em relação a isso com meu marido, porque ele sabe que esse é meu ponto fraco, que eu fico muito na drena de recorde, de ter que fazer o meu trabalho e tal. E ele me dá muito conselho, ele me acalma, Olha que legal. ele me abraça, ele senta comigo, ele olha nos meus olhos e ele fala tudo que eu tenho que fazer, ele fala que eu sou capaz. Então, eu não tenho do que reclamar. Em campeonato, a mesma coisa. Ele fala, olha, veja o que você é capaz, olha onde nós estamos. E desde que o Gabriel nasceu, na verdade, muita coisa aconteceu no Skydive para mim. Então, ele nasceu, eu fui recordista de Redap, mundial, campeã brasileira de novo de Free Fly. Então, eu acho que ele me deu até mais forças para atingir meus objetivos, a ser um ser humano melhor, uma mãe melhor, uma atleta melhor. Então, ele foi um acontecimento abençoado na minha vida para me melhorar em vários aspectos. Então, em questão de ter um apoio de marido, nota 10, ele me apoia e me puxa muito. E como é o convívio em casa, assim? Tem uma certa competição? Como que é, assim? Vocês falam de paraquedismo direto ou não? Vocês não falam? Não falamos. Bem raro. A gente tá curtindo o momento família, né? Sim. Com o Gabriel, então ele tá muito ausente, ele trabalha muito em São Paulo, então ele quase não fica em casa, então quando ele tá em casa... Gabriel, então ele é um pai nota 1000, ele assume a responsa do pai, né, que o pai mesmo tem que fazer, não é obrigação minha, é obrigação dos dois, de me ajudar na hora de dormir, para eu poder descansar desde o início. E a gente não tem disputa, a gente não tem nada disso. A gente não conversa de skydive, a gente não se cutuca quem é melhor, quem é pior, nada disso. A gente se ajuda, sempre tentando melhorar, consertar os erros um do outro, se apoiar. E com o Gabriel só tem melhorado. Obviamente, assim, no meu puerpério, que é o pós-parto, que é um momento muito difícil para a mulher, eu dei... Às vezes, alguns momentos dá uma pirada, né? Você acaba... Qualquer mulher, é hormonal, né? É hormonal, você perde a paciência, você acaba dando patada de graça. Sim. Enfim, é um processo que não tem como fugir. E ele foi sempre muito paciente com meus picos de irritação. Ultimamente foi difícil, assim, me aguentar no começo, mas agora já tô mais alinhada. E o que foi a vinda do Gabriel maravilhoso? Cara, ele é o meu anjo, né? É a razão da minha vida, é a razão que me faz levantar da minha cama todos os dias e ser um ser humano melhor, que ele tem orgulho da mãe que ele tem, do pai que ele tem, e eu poder dar para ele tudo que eu não tive, ele ter oportunidades. Ele é demais, né? Ele é minha vida. É isso. É isso. Eu sei bem o que você sente, porque eu também sou pai presente. É um amor incondicional. É exatamente aquilo, é aquele clichê. Você doa a sua vida para que ele viva, né? Se eu precisar me jogar de uma ponte... Olha, o Gabriel vai ter que cortar parte do dedo, mas se você cortar a sua perna e nunca mais andar, ele não vai precisar cortar a parte do dedo. Mas pode cortar a minha perna. É isso, é exatamente isso. Exato. É especial. É visceral, né? É visceral o negócio. É especial demais. É só tendo para entender mesmo. Eu lembro no período que você estava grávida que eu falava para você, Sol, você não tem noção, vai mudar a sua vida, né? Mudou. E hoje eu vejo assim o quanto o Gabriel é amado, assim, né? O quanto você vejo os posts de vocês, né? Eu vejo vocês aqui na área. A relação é tão bonita, você e o Paulo com o Gabriel. E eu acho que trouxe algo a mais para a Sol, né? O que você conseguiu entender como uma evolução da Sol no mundo? Eu acho que aceitar que na vida a gente vive ciclos, né? A gente tem que aceitar perdas, aceitar desafios, entender alguns processos que
talvez eu não entenderia antes. Saber que a gente perde amigos e ganha amigos novos. E o Gabriel, ele me fez ser uma pessoa melhor em vários aspectos, assim, óbvio que eu erro bastante, mas ele me dá forças para aprender e eu vou aprendendo cada vez mais e tentando levar as coisas de uma maneira mais fácil e entender que nada é para sempre. Como ele é meu filho hoje ele precisa de mim, mas ele vai ser do mundo, né? Então ele não vai ser para sempre ali meu, não vai estar embaixo da minha asa para sempre. Então eu vou dar o meu máximo para que ele tenha os meus princípios, ver o mundo da maneira que eu vejo, mas ele vai criar a maneira dele. Mas dentro do que eu acredito que seja certo, do que eu acredito que é o correto, junto com o Pulê. E isso, né, na vida também, né? Nossos amigos vão e vai, e no skydive, quantas turmas você viu chegar, ficar, e você, de repente, não estão mais aqui, chega outra turma. É cíclico, então é entender que as pessoas vêm, passam na sua vida por uma razão, te ensinam alguma coisa e vão embora. E você tem que aceitar que elas foram, não vão mais estar ali, famílias. E é isso, né? Tipo, Você teve agora, não sei se você quer falar sobre isso, você teve uma perda muito grande, que foi seu pai agora em janeiro, né? Sim. E como é que tá sendo? Porque, obviamente, a gente fica dentro de uma carcaça ali, né? Mas a gente sofre por isso, a gente não aprendeu, a gente não nasceu aprendendo, putz, a gente vai... como é que eu vou lidar com a perda de uma pessoa tão amada, né? Como está sendo para a Sol agora, se fosse descrever, como é que está sendo sua vida atualmente, assim? Se fosse falar, é um voo dinâmico ou é um voo zaralhado? É um zaralhado. A minha vida esse ano mudou 100%, tá? De cabeça para baixo. Tá. Primeiro foi a perda do Beto, depois a Carito. Sim. E 1º de janeiro meu pai foi embora. Minha mãe com síndrome do pânico. Então eu tô... vivendo uma loucura. Você é mãe, né? Então, trabalho, mãe, boletos, skydive, marido, filho. Trabalho e... É tudo. Tá sendo desafiador. Eu tô vivendo, acho que de toda a minha vida, hoje, o momento mais desafiador e difícil da minha vida, porque eu tô me recomeçando em vários sentidos, profissional, porque eu não vivo só do skydive. Sim. Na verdade, eu não vivo do skydive desde quando eu engravidei. Sim. Né? Eu venho pouco saltar, tô dando pouco coach, não tenho tempo para isso, eu tô priorizando minha vida em outros caminhos, pensando a longo prazo, né? Sim. Porque o skydive a longo prazo, você é uma vovozinha dando free fly, não. Né? Então, eu quero vir saltar com os meus amigos sem precisar depender financeiramente disso. Então, eu tô passando por um momento emocional atualmente bem difícil na minha vida, com problemas tanto da minha parte quanto da parte da família do Paulo, enfim, como eu falei, eu tenho um filho, eu preciso me reinventar, arregaçar as mangas, trabalhar, porque ninguém vai fazer por mim, ninguém vai apertar a campainha da minha casa e me oferecer uma oportunidade. Olha, tá aqui 10 milhões aqui de dólares. Não vai acontecer. 1000 vagas. Tá aqui 1000 vagas, Tá aqui. Aí, Forfã, 1000 vagas. Por favor. Um nariz ou 1000 vagas? Um nariz. Mas assim, eu quero te parabenizar pelo fato de tudo isso estar acontecendo. E você mantém esse sorriso no rosto, Sol. Sim. Você é uma pessoa que onde você está, e é muito de acordo com o seu nome, Sol, você ilumina qualquer lugar que você está. É impressionante. Eu, quando te vejo, já vem um sorriso no rosto, assim, já me vem um... Puta, Sol chegou, sabe? Então você traz essa luz, você traz esse brilho que, isso tenho certeza absoluta. Quem estiver me ouvindo e conhece a Sol, né? E quem não conhece, quando chegar próximo dessa baixinha, que você vai sentir, assim, parabéns por tudo isso que você está passando, e você não perde esse brilho no olhar, esse seu sorriso no rosto, a sua vontade, a sua vontade de vencer, a sua alegria. Então, parabéns, mano. É isso aí, tipo, bola pra frente, que venha mais, é isso, e somebody love. É isso. Obrigada. Imagina, porra, tamo junto. Se você se encontrasse hoje, 2015,
quando você começou lá no Voadores, o que você falaria antes de viajar? Antes de ir pro Voadores, por exemplo. Você tem alguma frase que você falaria pra Sol? Olha, Sol. Continua, você tá no caminho certo. Piada interna. Vai. Só vai. Aqui, ó. René. Vai. Ó, vai. É exato. Não mudaria nada, absolutamente Perfeito, nada. perfeito. Era o meu destino. Total. Não mudaria. Então vamos para a última pergunta para finalizar o nosso podcast. Eu não sei quanto tá o nosso podcast até agora. Quanto tempo? Deu? 1h30? 1h15. 1h15, perfeito. Eu falei 1h, né? 1h. Beleza. Vamos para a nossa última pergunta. Infelizmente está acabando. Mas, Sol, qual é o seu próximo grande sonho dentro e fora do esporte? Dentro do esporte, atualmente, é continuar a saltar, é nunca desanimar com os altos e baixos que acontecem aqui, né? Que tem bastante coisa por trás dos bastidores que desanima e às vezes me anima e desanima de novo. Então, eu busco forças para que eu continue lembrando por que eu salto. Uhum. E eu acho que tem sido a minha luta diária hoje, é continuar a saltar. Esse é um grande sonho, porque de títulos eu acho que eu alcancei tudo que eu queria. Boa. Check. Tirei um elefante das costas, o resto é consequência. Eu acho que chega a partir, num determinado momento, as coisas acontecem mais fáceis, né? Você já tá no ciclo, no meio, então as coisas são mais fáceis de acontecer no skydive. E na minha vida pessoal, eu tentar sempre me superar, ser um ser humano melhor, me reinventar, dar orgulho pro meu filho e continuar sempre sendo essa pessoa que eu sou, com a minha essência, levando bem e fazendo as pessoas rirem comigo e que eu seja uma pessoa agradável. Continue assim. É isso. Que todos vocês tenham um pouco de sol no coração de vocês, literalmente, porque essa é uma irmã aqui que eu adoro, tenho um carinho gigante, e ela é isso aí, é só alegria, é só diversão e é só risada. Então, ficamos por aqui, vamos encerrando o nosso Deu Liga Podcast. Você que não é inscrito, comece a se inscrever aí no YouTube, se inscreve e ativa o sininho, porque quando ativar o sininho, você vai receber uma notificação no seu e-mail. Olha, tem episódio novo para você ouvir. E você que é paraquedista e não é da Liga dos Atletas, tá aqui o QR Code, vai lá, cadastra R$60 e usufrua de grandes descontos, de ótimas possibilidades, desconto em equipamento, desconto em coach, desconto aqui na Cidinha para você ficar aqui no hotel, enfim, não só dentro do paraquedismo, mas farmácia, exames, tem uma série de coisas que você pode usufruir, inclusive loja de Riachuelo, se não me engano, enfim, tem uma série de coisas interessantíssimas, então não perde tempo, já vai no QR Code. Eu, Fábio Benvenuti, fico por aqui, até o próximo episódio, a gente se vê, valeu, um abraço, fui!